atração de hoje é o espetáculo Na Solidão, que faz parte do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão, uma iniciativa do Departamento de Arte Dramática da URGS, que apresenta à comunidade produções de estudantes de graduação em teatro. Na Solidão é um espetáculo de teatro-dança, com direção de Giulia Lacorte e assistência de direção de Felipe Mazzucci. Além de dirigir, Lacorte contracena com a bailarina e atriz Letícia Paranhos. A peça é baseada na obra Na Solidão dos Campos de Algodão, de Bernard-Marie Coeurtet. O texto do dramaturgo francês aborda o tema da solidão através dos desejos e das contradições expressas nas figuras dos dois personagens em cena. Um bom espetáculo. A ideia era fazer dança-teatro, desde o início, assim, e falar sobre desejo. Então, a partir daí a gente foi, pesquisando material que levasse a essa temática. E a gente encontrou esse Na Solidão dos Campos de Algodão, do Bernard-Marie Coeurtet, que é um autor francês de teatro contemporâneo, que nascido em 48 e veio a falecer em 89. E assim, é uma obra, na verdade, bem singular, porque ela não, digamos assim, não tem um espaço definido, não tem personagens, assim, dessa forma mais conhecida, assim, no teatro. E o que para mim veio a ser vem a favorecer essa questão de teatro e dança, assim, porque era um texto super subjetivo, e que para mim tem tudo a ver com a dança também, por ser subjetivo. É um texto que ele traz muitas atmosferas que o movimento, a dança podem representar. São sensações, é o tempo inteiro em cima de sensações, angústia, raiva, tristeza, melancolia. O primeiro contato com esse texto foi mesmo dentro da universidade, dentro de uma outra disciplina teórica de teatro. E lá naquela época ele já foi um texto que me bateu assim de uma outra forma, não só pela forma que ele foi escrito, que é um teatro assim que tu pode lê-lo simplesmente assim. Ele não tem, digamos, uma necessidade de ser, não que não tenha uma necessidade de ser encenado, mas assim, ele é mais filosófico, digamos assim. Tu pode ler e tu tem uma total compreensão daquilo que o autor se propõe a falar e tal. E, enfim, isso e mais essa questão de outros elementos, digamos, faltantes numa obra teatral, espaço, tempo, né, inexistentes, digamos assim, por ser filosófico talvez, me causou um interesse assim mais peculiar. E claro, também pelo que ele aborda, né, que é esse comércio entre as relações humanas, né, essa compra e venda de sentimentos, de valores, enfim, de coisas que teoricamente não deveriam ser comercializadas. A gente foi, na verdade, foi abordando mais ao texto e estudando o texto, já com essa ideia de, como dançar isso, né? Como transpor isso de alguma forma por um movimento, né? Por um gesto, digamos assim. E foi um processo bem interessante, porque eu convidei a Letícia Paranhos, que é uma bailarina excepcional, talentosíssima, que, enfim, dançou comigo muito tempo também. E, enfim, eu fui trazendo materiais de, enfim, experiências teatrais, e a gente foi conseguindo compor junto, assim, essa obra, né? Enfim, esse produto. A perspectiva da direção de um ator-diretor traz uma abordagem diferenciada para a criação de um espetáculo. Ele muitas vezes está no palco, precisando desenvolver outros meios para contemplar a obra e poder dirigir a si e aos seus companheiros de cena. Visualizar a peça e pensar sua concepção é um trabalho que se soma ao de criação de personagem e desenvolvimento de partituras corporais.
O primeiro eu achei complicado, assim, na primeira vez que eu li, eu liguei para ele e disse, que texto complicado, porque na real é uma relação muito louca entre essas duas pessoas. Tu tem que, eu tive que ler uma segunda vez para conseguir entender qual era a essência daquela relação louca que é entre os homens, é entre o homem e o animal que está dentro da gente. É entre a nossa consciência, o nosso instinto. Nós tivemos orientação também, né, das professoras aqui do departamento, que me ajudou muito, assim, nesse sentido de ter um olhar de fora, porque eu conseguia, naturalmente, ver só a minha parceira e, enfim, dar essa direção mais concisa, mas quando, enfim, eu estava em cena, ela também me ajudava, mas eu tinha essa orientação que me dava mais toques, assim, sabe? Não como uma direção, mas, enfim, como um olhar de fora que é essencial para um trabalho. Primeira coisa, quando eu vi eles, eu disse, vocês são ótimos bailarinos, excelentes bailarinos, mas não se impressionem com isso, que não basta. Não basta ser excelente bailarino, né? Tem que também entender o que está fazendo. Então, meu papel é todo isso, entender, analisar. Porque aqui os alunos, eles estão em formação de artistas, tem alguns, como é o caso do Julie, que já tem uma experiência fora, já são artistas. Mas como esse artista que está na universidade pode ter um diferencial. No caso, então, eles têm uma análise sobre o que eles estão fazendo. Eles têm uma reflexão. Eles têm o que a gente chama de uma prática reflexiva. Eles têm tem o trabalho artístico, mas uma reflexão sobre essa prática artística. Então, meu trabalho também foi nesse sentido dele ter consciência, né, do patrimônio que ele está inserido dentro das artes, dentro do teatro e da dança. Onde é que ele se insere e como analisar o seu próprio trabalho. Desde o começo, assim, o Julie ele estava visualizando algumas coisas, desde a construção, a escolha do texto e tal. A gente fez isso um pouquinho assim, junto. Ele estava me falando algumas coisas, algumas ideias que ele gostaria de falar e tal. E daí sempre havia aquela coisa, né? Quando ele estava em cena, como é que ele se contemplaria, né? Teria aquela visão crítica, artística e tal. E daí eu entrava, né? Para tirar, para organizar, para dar uma lapidada, assim, equilíbrio cênico, essas coisas assim, a gente fazia mais. A base dele é teatral, ou seja, a gente partiu de uma análise de texto, dentro da obra tem personas, enfim, é mais contextualizado, é mais assim, a base realmente, ao meu ver, é mais teatral, e a dança ela entra como uma forma da gente expor isso, é uma forma da gente, enfim, uma linguagem, eu acho que é a palavra mais... Não que uma coisa seja mais importante que a outra, mas elas se completam nesse trabalho dessa maneira, que é, primeiro a gente decide o que vamos abordar, o que a gente vai falar, por que está acontecendo isso, e aí depois a gente vem, ok, agora como vamos transpor, como a gente vai passar isso, né, para o corpo, para movimentos mais estilizados,